Você já acendeu uma vela azul quando perdeu algo importante? Se você é gaúcho, provavelmente sim, mas aposto que nunca soube por que azul, por que funciona e por que essa tradição atravessou séculos sem perder a força. A resposta está numa das histórias mais poderosas e mal compreendidas do nosso folclore, o Negrinho do Pastoreio. Mas esqueça tudo que você aprendeu na escola, porque a versão que te contaram foi apenas a superfície de algo muito mais profundo e transformador. Imaginem por um momento. Um menino de apenas 7 anos arrancado de sua família, forçado a trabalhar sob o sol escaldante do Pampa, responsável por rebanhos maiores que sua própria capacidade de compreender. Agora imaginem esse mesmo menino sendo punido brutalmente por algo que estava além de seu controle. Cavalos que fugiram durante a noite. Uma responsabilidade impossível para alguém tão pequeno. A dor, o desespero, a injustiça, tudo isso concentrado numa criança que não tinha para onde correr, ninguém para protegê-la. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O Negrinho do Pastoreio não é apenas uma lenda sobre escravidão ou folclore regional. É a história de como a dor mais profunda pode se transformar na força mais poderosa. É sobre como o sofrimento, quando atinge um nível quase incompreensível, pode transcender a própria morte e se tornar algo maior, uma energia que atravessa gerações, que conecta pessoas, que transforma lágrimas em milagres. Quando aquele menino morreu naquela noite fria, algo extraordinário aconteceu. Seu corpo desapareceu, mas sua essência se espalhou pelos campos do Rio Grande do Sul como uma luz azul que nunca se apaga. E desde então, milhares de gaúchos relatam experiências inexplicáveis, objetos perdidos que reaparecem em lugares impossíveis, animais extraviados que voltam para casa, pessoas desesperadas que encontram exatamente aquilo que precisavam no momento certo. Não estamos falando de superstição ou folclore vazio. Estamos falando de uma força espiritual tão real que atravessou mais de 200 anos, resistiu à modernização, sobreviveu ao ceticismo urbano e continua viva no coração de quem conhece o verdadeiro poder da fé gaúcha. O Negrinho não é um fantasma, ele é esperança materializada. Não é uma assombração, é proteção ancestral. Não é lenda, é legado. A vela azul que você acende não é apenas um ritual, é uma conexão direta com essa energia transformadora. É o reconhecimento de que existe algo maior que nossa compreensão racional, algo que nasce da dor mais profunda e se manifesta como amor incondicional. Cada chama azul é um elo com a história de resistência, superação e transcendência que define a alma gaúcha. Mas por que especificamente uma criança? Por que a cor azul? E principalmente, por que essa história continua se manifestando de formas tão reais na vida das pessoas até hoje? A resposta vai muito além do que você imagina, e tem tudo a ver com como o trauma coletivo pode se transformar em cura coletiva. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai mudar completamente a sua percepção sobre o poder das tradições gaúchas. A primeira vez que alguém me contou sobre uma vela azul funcionando de verdade, eu pensei que era coincidência. Era uma senhora de Bagé que havia perdido a aliança de casamento no meio de uma plantação de soja. 3 dias procurando, família inteira ajudando, nada. Na 4ª noite, ela acendeu uma vela azul, pediu para o Negrinho, e na manhã seguinte, a aliança estava brilhando em cima da mesa da cozinha. Dentro de casa, numa mesa que ela havia limpado na noite anterior. Mas aí começaram a aparecer mais histórias. O peão que perdeu o cavalo favorito e o encontrou pastando tranquilo, no mesmo lugar onde o Negrinho teria sido enterrado. A mãe de Porto Alegre, que procurou o filho desaparecido por semanas, até acendeu uma vela azul e recebeu uma ligação no dia seguinte. O empresário de Caxias, que recuperou documentos roubados de forma inexplicável depois de uma promessa feita ao menino pastor. Vocês percebem o padrão? Não são apenas objetos que reaparecem. São pedaços da vida das pessoas que voltam quando tudo parecia perdido. E sempre tem essa luz azul no meio da história. Sempre tem essa sensação de que algo maior estava cuidando, protegendo, devolvendo aquilo que o mundo havia tirado. Mas aqui está o que me fez entender a verdadeira dimensão dessa força. O Negrinho não escolhe quem ajudar baseado em classe social, cor da pele ou religião. Ele simplesmente responde à dor genuína,
É como se aquele menino, que conheceu o abandono mais absoluto, tivesse se tornado a resposta para todos os abandonos que vieram depois. A criança que ninguém protegeu se transformou no protetor de todos que se sentem desprotegidos. E a cor azul não é acaso. No espiritismo afro-brasileiro, o azul representa Iemanjá, a mãe que acolhe, que protege, que nunca abandona seus filhos. É a cor da justiça divina, da paz que vem depois da tempestade, da esperança que nasce justamente quando tudo parece perdido. Quando você acende uma vela azul para o negrinho, você não está apenas pedindo ajuda. Você está se conectando com uma energia maternal que abraça sua dor e a transforma em solução. E isso explica por que a tradição resistiu tanto tempo. Não é folclore, é necessidade humana materializada. É a resposta espiritual para um mundo que muitas vezes nos deixa órfãos de proteção, órfãos de justiça, órfãos de esperança. O negrinho se tornou o pai e a mãe que todos precisamos quando nos sentimos completamente sozinhos. Mas ainda falta uma peça fundamental nessa história. Se vocês acham que já entenderam o poder do negrinho do pastoreio, preparem-se, porque existe um lado dessa lenda que vai mexer com tudo o que vocês pensam sobre vida, morte e o que realmente acontece quando alguém sofre além do limite humano. O que vocês vão ouvir agora pode soar impossível, mas eu preciso que prestem atenção em cada palavra, porque existe uma diferença brutal entre morrer e transcender. E o negrinho do pastoreio é talvez o único caso documentado no folclore brasileiro onde a morte não foi um fim, mas uma transformação completa de estado de existência. Naquela noite de 1800 e alguma coisa, quando o corpo daquele menino desapareceu do formigueiro, não houve decomposição, não houve sepultamento. Houve algo que a ciência ainda não consegue explicar, mas que a espiritualidade gaúcha compreende perfeitamente. A dor atingiu um nível tão intenso que quebrou as leis naturais da morte. O sofrimento era tão puro, tão injusto, tão absoluto, que se transformou em energia pura. Vocês já pararam para pensar por que outras lendas gaúchas falam de assombrações, fantasmas que amedrontam, espíritos que perturbam? O boitatá queima quem encontra. A mula sem cabeça aterroriza pecadores. O curupira confunde viajantes. Mas o negrinho protege, o negrinho cuida, o negrinho devolve o que foi tirado. Isso não é coincidência, é a diferença entre morrer com raiva e morrer com amor. Aquele menino não guardou rancor, não se transformou em vingança, mesmo depois de tudo que sofreu. Mesmo depois da injustiça mais brutal, ele escolheu se tornar aquilo que ele mais precisou e nunca teve: proteção. É como se a alma dele tivesse feito um pacto cósmico. Já que ninguém me protegeu, eu vou proteger todo mundo que precisar. E aqui está o que vai arrepiar vocês. Testemunhas relatam que quando o negrinho aparece, e sim, ele aparece, sempre é como uma criança. Não envelhece, não muda, não se transforma em adulto. Ele permanece eternamente na idade em que morreu, como se tivesse escolhido preservar justamente aquela inocência que o mundo tentou destruir. É a infância eterna a serviço da proteção eterna. Mas o mais impressionante não são as aparições, é a forma como ele trabalha. Diferente de outros espíritos que se manifestam de forma dramática, o negrinho age na sutileza, no sincronismo, na coincidência que não é coincidência. Ele não quebra as leis da física, ele as usa a favor de quem precisa. Faz o vento soprar na direção certa, faz o animal perdido escolher o caminho de casa, faz a pessoa certa aparecer no momento certo com a informação certa. É como se ele tivesse se tornado um administrador invisível da justiça divina, redistribuindo aquilo que o mundo distribui de forma injusta, devolvendo esperança para quem perdeu, proteção para quem está vulnerável, direção para quem está perdido. E sempre, sempre, com essa marca registrada, a luz azul que aparece nos momentos mais impossíveis, lembrando que existe algo maior cuidando.
E agora chegamos ao ponto que vai mudar tudo o que vocês pensam sobre essa história. Porque o Negrinho do Pastoreio não é apenas uma lenda gaúcha, ele é o espelho mais honesto da alma brasileira. Ele revela quem nós realmente somos quando ninguém está olhando, e principalmente quem nós podemos nos tornar quando escolhemos transformar nossa dor em propósito. Pensem comigo, por que uma história sobre uma criança escravizada se tornou a lenda mais amada do Rio Grande do Sul? Porque justamente essa narrativa de sofrimento virou símbolo de esperança. A resposta é simples e ao mesmo tempo devastadora, porque todos nós, de alguma forma, já fomos aquele menino. Todos nós já nos sentimos abandonados, injustiçados, pequenos demais para enfrentar responsabilidades grandes demais. A diferença é que a maioria de nós, quando sofre, se fecha, constrói muros, desenvolve raiva. Mas o Negrinho fez o oposto, transformou sua vulnerabilidade em superpoder, sua dor em cura, sua solidão em companhia para todos os solitários. E isso, meus amigos, é o que chamamos de transcendência real. Vocês querem saber por que as velas azuis funcionam? Mesmo no século XXI? Porque não é magia, é física quântica emocional. Quando você acende uma vela azul e faz um pedido sincero, você está se conectando com uma rede energética de milhões de pessoas que fizeram a mesma coisa ao longo de 200 anos. Está acessando um campo morfogenético de fé, esperança e proteção que foi alimentado por gerações de gaúchos que acreditaram no poder do amor sobre a injustiça. O Negrinho se tornou imortal não porque morreu, mas porque escolheu viver para sempre no ato de cuidar. Cada vez que alguém encontra algo perdido depois de acender uma vela azul, ele renasce. Cada vez que uma mãe desesperada recebe uma resposta inexplicável, ele se fortalece. Cada vez que um coração partido encontra esperança, ele se multiplica. E aqui está a verdade que vai mexer com vocês. O Negrinho do Pastoreio não está apenas nos campos do Rio Grande do Sul. Ele está em cada ato de bondade que nasce da dor, em cada pessoa que escolhe ajudar em vez de se vingar, em cada criança que, mesmo sofrendo, ainda consegue sorrir. Ele é a prova viva de que o amor sempre vence, mesmo quando parece que perdeu tudo. Então, da próxima vez que vocês acenderem uma vela azul, lembrem-se, vocês não estão apenas pedindo ajuda, vocês estão participando do milagre mais bonito da espiritualidade brasileira. A transformação do sofrimento em serviço, da dor em proteção, da morte em vida eterna. O Negrinho do Pastoreio não é uma lenda, é uma promessa. A promessa de que nenhuma dor é desperdiçada quando escolhemos transformá-la em amor. E essa promessa continua viva, brilhando em azul, cuidando de quem precisa, provando que alguns espíritos são grandes demais para a morte conseguir segurar. Se essa história tocou vocês, se sentem essa conexão, comentem aqui embaixo luz azul, porque quero saber quantos de vocês carregam essa energia protetora no coração. E se vocês conhecem alguém que precisa dessa proteção, compartilhem esse vídeo, porque o Negrinho ensinou que cuidar uns dos outros é a única forma de honrar quem cuidou da gente. A luz azul nunca se apaga, e nem vocês deveriam se apagar também.